Há poucos dias, Bolsonaro, em uma entrevista, disse assim: entendo que a religião é um freio para a nossa vida. Se você não teme a nada, é porque você vai ser um elemento perigoso para a sociedade. O homem só respeita o que ele teme. Essa fala de Bolsonaro tem um certo eco com uma ideia de Maquiavel expressa no capítulo 17 do livro O Príncipe. Os homens têm menos escrúpulos em ofender quem se faz amar do que quem se faz temer. Pois o amor é mantido por vínculos de gratidão que se rompem quando deixam de ser necessários, já que os homens são egoístas. Mas o temor é mantido pelo medo do castigo, que nunca falha. E essas pessoas acreditam que a melhor forma de motivação é pelo medo, pela dor. E não é! O melhor caminho é o do amor. Há uma área da psicologia chamada análise do comportamento, e ela já vem refutando essa fala de Maquiavel há algumas décadas, com diversos experimentos que vêm sendo replicados tanto com animais como com seres humanos. Maquiavel não tem razão nesse ponto. Já foi muito bem refutado, e essa é infelizmente a visão de mundo ultrapassada e triste que muitos conservadores têm. Segundo a perspectiva da análise do comportamento, nos comportamos basicamente em função de duas consequências. Nos comportamos para obter gratificações ou para evitar consequências aversivas, ruins, desagradáveis. Para que todo mundo entenda com clareza, eu diria que tudo o que fazemos nessa vida é para obter algo bom ou para evitar algo ruim. No primeiro caso, de modo geral, poderíamos dizer que as pessoas estão agindo por amor, por desejo, com vontade, porque gostam do que estão fazendo. No segundo caso, as pessoas estariam agindo somente por dever, sob pressão ou medo. Acho inclusive interessante uma expressão, se não me falha a memória, atribuída a Immanuel Kant, a qual diz mais ou menos assim: quem age por dever não age por amor. O cumprimento dos deveres, pura e simplesmente, talvez seja muito pobre em termos existenciais. O que mais confere valor e sentido à vida é o amor. Quando uma pessoa sente que sua vida vale a pena, muito provavelmente isso se refere a um predomínio do amor, ou do desejo, ou da vontade, sobre o dever. Se comportar para evitar o mal, viver predominantemente em função da evitação do mal ou predominantemente aprender pela dor, não é o mais desejável em termos de saúde. Quando alguém se comporta em função do medo ou da dor, isso, em análise do comportamento, é tecnicamente chamado de controle aversivo. Controle aversivo é de fácil aplicação e apresenta resultados mais rápidos, porém é menos eficaz e produz diversos efeitos danosos, tanto para o indivíduo quanto para a sociedade como um todo. O mais desejável, então, é o que os analistas do comportamento chamam de reforçamento positivo, o qual, em diversos pontos, pode ser muito bem correlacionado ao que a gente costuma chamar de amor. Interações mais violentas ou mais carregadas de ameaças são pautadas por coerção, por controle aversivo. Agressões físicas ou mesmo qualquer outro tipo de agressão, ameaçar, humilhar, gritar, xingar, tendem a produzir dois extremos. São eles: inibição, embotamento ou mais violência. Quem sofre uma agressão, seja ela no plano físico ou verbal, se intimida ou revida. Comportamentos que têm como consequência a produção de estimulações aversivas tendem a desaparecer na presença do agente punidor. Ok. Porém, uma educação baseada nisso é muito pobre em termos da aquisição de novos comportamentos e não se foca nos determinantes dos comportamentos. Não se foca na questão: por que esses comportamentos existem? O que podemos fazer para que eles deixem de existir? Tratando dos seus determinantes, das suas causas. Interações baseadas no medo tendem, portanto, a fazer com que as pessoas se comportem de modo inibido, embotado, pouco criativo e original, ou o outro extremo. Algumas pessoas podem reagir também de modo muito defensivo, agressivo. Ou seja, nesse contexto, há um empobrecimento dos repertórios comportamentais das pessoas que sofrem agressões, tornando-as inibidas, embotadas, ou então essas interações se tornam violentas e também pouco autênticas. Sempre, no caso aí, as interações marcadas por controle aversivo são marcadamente carentes de autenticidade. E pouco autênticas também, porque as pessoas punidas tendem a se comportar da maneira desejada somente quando o agente punidor está presente. Isso é o que os analistas do comportamento chamam de contracontrole, o qual é outro efeito colateral dos esquemas aversivos. Isso nos dá, por exemplo, uma boa ideia do que é geralmente um puxa-saco. Na presença do chefe, ele é o melhor funcionário, bajulador e obediente. Na ausência do chefe, ele se comporta como qualquer outro funcionário, inclusive com a possibilidade de algumas apunhaladas pelas costas, com algumas atitudes segundo as quais poderíamos classificá-lo como falso, por exemplo. Portanto, líderes tirânicos tendem a ter subordinados inibidos, embotados e sem criatividade, autenticidade e originalidade, além de muito possivelmente viverem cercados com mais facilidade por puxa-sacos e traidores. E os traidores liberam toda a sua agressividade na melhor oportunidade que encontrarem para poder trucidar seu líder tirânico.
Foi assim com Calígula e com muitos outros em nossa história. E assim caminha a vida baseada em violência, de tragédia em tragédia, e produzindo muito pouca informação, conhecimento e riquezas em todos os sentidos, em todos os níveis, produzindo muito menos disso tudo para a humanidade.